Agora eu vou me concentrar aqui no que eu tenho para falar para vocês. Então, depois eu vou falar um geral do que é o projeto Nigma e depois vocês podem me perguntar coisas aqui pelo chat e eu vou fazer todo o possível para responder dentro dessa live todas as dúvidas. Caso não seja possível, né, responder tudo, vocês têm o meu direct, vocês têm o WhatsApp no meu perfil do Instagram e também no website, tá bom? Então agora, gente, senta um pouco no sofá, pega uma xícara de chá ou de café, vamos conversar um pouco, né, sobre algo que a gente ama tanto, que é a dança do ventre, dança oriental, né, como se diz nos países árabes, e que nos une, né, de alguma forma eu sinto que somos uma legião de dançarinas e de mulheres interessadas e apaixonadas pela dança do ventre, né? Então a primeira coisa que eu gostaria assim de esclarecer e contar para vocês o porquê do projeto se chamar Nigma. Nigma, em árabe egípcio, é estrela. Lembrando que no dialeto egípcio, vocês não pronunciam o jim, que é uma letra do árabe clássico, como j, né? A gente fala g. Então, em vez de ser nijma, como seria no Líbano ou na Síria, por exemplo, no Egito é nigma, que é estrela, que é uma palavra lindíssima por sinal, né? Nigma. Por que eu coloquei esse nome, né? Porque eu acredito que o projeto Nigma, ele desperta a estrela que existe em cada uma de vocês. Todas temos essa estrela. Às vezes ela tá até coberta por um véu negro, a gente não permite que a nossa estrela brilhe por dar muito ouvido às críticas e os comentários maldosos de outras pessoas, se preocupar demasiadamente, né, com a opinião de outras pessoas. Então isso faz com que nós mesmas ofusquemos a nossa estrela, né? Outra coisa também, às vezes a estrela não tá ofuscada, mas tá ali meio agonizando, né? Perdida, sem ser nutrida, né? É muito importante nós que trabalhamos com dança e com arte, nos nutrirmos, né? De coisas belas, nos inspirarmos constantemente, né? Temos que estar sempre nos abastecendo de ideias, inspirações, vontades, né, de fazer coisas para que a nossa arte não pereça, né? Então tem muita gente que dança a vida toda e a dança é aquela coisinha meio morna ali, meio que fica estagnada, né? Então a minha ideia do projeto Nigma é que realmente todo mundo que tem essa vontade de despertar a sua estrela, nutrir a sua estrela, renovar a sua estrela, é um espaço para trabalhar, né? Por que eu gosto de dizer isso? Hoje em dia, com as redes sociais, existem as falsas promessas, né? As pessoas sempre estão atrás de algo mágico, né? Uma técnica, um método. Ai, são tantas coisas. Só que, na verdade, eu sinceramente, né, depois de tantos anos morando num país árabe, tendo outra relação, né, até com a vida, com o divino, você começa, assim, a relaxar um pouco num bom sentido, né? De saber que tá tudo lá. Lá onde? Dentro de você. Né? Você tem que olhar para si mesma e encontrar a sua forma, né, de aprender, de assimilar as coisas, de expressar o que você aprendeu. Isso é muito individual, né?
Então, eu gosto muito de sempre dizer que o projeto Enigma, ele é 50% o projeto e 50% vocês, né? Cada uma, eu vejo, eu já tenho, né, agora muitas alunas online, eu vejo a diferença entre uma e outra pela dedicação, pela entrega, que não quer dizer que você tem que gastar muitas horas por semana estudando e fazendo treinos. Não. É muito importante, gente, estudar bem. Estudar naquele momento em que você está estudando, você está 100% ali, naquele tempo presente, né? E o que acontece hoje em dia, com todo o tema, né, de muitos estímulos, a gente tem uma extrema dificuldade de nos concentrarmos, né? Eu mesma, eu pego o meu celular para mandar uma mensagem para alguém, quando eu vejo já tem outras mensagens de outros temas, então fica muito difícil, né? Quando você vê, você já foi para outro caminho lá, vê outra mensagem e acaba se perdendo, né? E então, assim, é muito importante que as 2 horas que você dedique semanalmente, que não é muito, né? 2 horas por semana, você reserve esse momento para você, num espaço, né? Que você possa ficar quietinha, sem intervenções, sem interferência, e que você ali, naquele momento, entre na garrafinha. Eu adoro usar essa ideia, né? Essa analogia da garrafinha da Dini é um gênio, que eu acredito aqui que todas nós somos fãs dela, né? Entra na sua garrafinha, se renova ali, estude e saia depois. Volte para a vida mundana, né? A vida normal. É muito importante a gente se permitir esse espaço, né? Esse espaço com o belo, com o sublime, com o sutil, né? A nossa vida, se a gente deixar, ela acaba virando uma sequência de obrigações, de tarefas, de coisas a cumprir, e vai ficando muito pesado viver, né? Porque você tá sempre correndo. Eu acho que essa expressão, ai, tô na correria, é uma coisa muito nociva, né? Porque você não consegue desfrutar de nada, porque você não se permite esse tempo, né? Então, o curso, ele se pauta em cima, primeiro, de um olhar para dentro, de um buscar a sua estrela, ver como está a sua estrela, fazer uma análise inicial do que você tem feito com a sua luz interior, e a partir daí, pouco a pouco, ir traçando o seu caminho, que para cada uma de vocês é único, né? Eu, como mentora, eu vou estar de mão dada com cada uma de vocês nessa jornada, né? E eu gosto sempre de dizer que a minha mentoria é uma mentoria presente, né? Eu tô sempre ali respondendo as perguntas, as dúvidas, aconselhando, ou seja, não é um curso que você faz ali as aulas e seja o que Deus quiser. Eu gosto muito de ver vocês dançando, existe muita troca, tá? Então, por isso, né, o nome Enigma, somente para lembrar que é um curso 100% online e as aulas são gravadas, porque eu sei que é difícil a pessoa ter disponibilidade, de repente, um grupo, né, de pessoas naquele mesmo dia e horário. E uma aula ao vivo, ela tem muitos contratempos, né, problemas de conexão e tudo. Então, toda semana você recebe aulas gravadas. Mais ou menos, em média, você precisa de 2 horas semanais de dedicação, se você quiser manter um bom ritmo de estudo. E aquele material tá ali. Caso você não possa fazer num dia, faça no outro.
né? Não tem problema, você pode adequar os seus estudos à sua própria rotina, tá? Além disso, nós temos um encontro mensal ao vivo, exclusivo, né, das alunas que já estão inscritas no grupo. E esse é um dos momentos mais lindos realmente do Projeto Enigma, porque somos mulheres de várias partes do Brasil e do mundo, conversando, rindo, trocando ideias. Ali eu ponho mais conteúdo, falamos das nossas experiências, ou seja, é um momento riquíssimo de crescimento, de confraternização com as colegas, realmente é maravilhoso, né? Essa aula, caso você não possa assistir, geralmente eu faço aos domingos pela manhã, não tem problema, ela fica gravada, como é um encontro mensal, e o curso dura 12 meses, então a gente tem 12 encontros ao vivo. Não pôde num, não tem problema, assiste a gravação e tenta assistir o próximo, tá bom? Eu tento deixar toda a informação na plataforma, né, da Hotmart, que é com a qual eu trabalho, para que vocês sempre possam ver e rever, tá bom? O que é importante, gente? O curso, ele é vitalício. O acesso ao curso, quando eu termino esse 1 ano, entregando aulas semanalmente, são 48 semanas. Acabou o período de entregar aulas, o curso foi concluído por mim, né, no sentido de entregar aulas, vocês têm acesso vitalício a esse material, é de vocês, tá? Então fiquem tranquilas que às vezes, né, numa semana, ai, não pude fazer nenhuma aula essa semana, estou atrasadíssima. Isso sempre acontece, não tem problema, você vai fazendo no seu tempo, né? Se você levar 2 anos para concluir um curso que poderia ser concluído em 1 ano, não tem problema. O importante é aprender bem, é desfrutar, né? Principalmente, gente, porque já existem até estudos científicos que a gente só aprende em um grau de relaxamento. Enquanto você está tensa, estressada, correndo, com a cabeça muito ativa, pensando em 1000 coisas, você não aprende. Você pode até pensar que aprendeu naquele momento, mas rapidamente o conhecimento se desfaz, não se solidifica dentro de você. Então, é muito importante não ter pressa, tá? Eu em nenhum momento vou ficar apressando vocês. Uma vez que vocês terminarem o curso, existe uma avaliação final que eu faço, que são alguns vídeos de dança que vocês vão gravar para mim, para eu poder ver como que vocês estão dançando, né, no final de todo o aprendizado que vocês tiveram. E aí vocês recebem o diploma, que é um diploma reconhecido pelo MEC. É um curso de formação profissional em dança oriental. E uma coisa que é importante, meninas, que muita gente me pergunta, que fazem confusão com a extensão universitária, que é o caso do meu curso, com uma pós-graduação. Então, eu vou explicar para vocês. No caso da extensão universitária, você não precisa ter nenhum requisito, pré-requisito básico para fazer. Você não precisa ter formação em dança, educação física e outras, né, graduações relacionadas. Não precisa. É um curso livre que pode ser feito por qualquer pessoa. Mas caso você esteja cursando graduação em dança, ele também te serve como extensão universitária, ou seja, ele vai contar como horas ali de curso extra que ajuda quando você se gradua, né? Então é muito bom, por quê?
porque ele é democrático, tá? Não tem limite de idade, não tem nenhum tipo de, ai, Cláudia, eu nunca dancei, ou eu tô parada há muito tempo, né? Muitas pessoas, elas mesmas, já colocam o empecilho na frente delas, sem existir, tá? As aulas são programadas de uma forma que ela nunca vai machucar seu corpo, caso você, por exemplo, esteja parada e queira retomar, eu quero voltar para a dança, quero voltar de uma forma diferente, com mais abrangência cultural, quero aprender mais. Então, ótimo, porque como a gente faz toda uma preparação corporal, primeiro você vai preparar seu corpo, depois você vai começar a dançar. Não adianta querer já pular para dançar se você não está preparada. O corpo, mesmo que você queira, ele não vai fazer os movimentos, não vai conseguir. Além do que, gente, vocês se machucam, né? Muita gente se machuca em aula de dança do ventre. Então, eu vou falar um pouco do que a gente vê, né, na programação do Projeto Enigma. Eu não sei se todo mundo sabe, bom, depois que eu trabalhei como coreógrafa do Clone, professora, né, da Giovanna Antonelli, Letícia Sabatella, Eliane Giardini, ou seja, todo o elenco do Clone passou pelas minhas aulas, inclusive os homens, né, fizeram aulas de dança, de expressão corporal árabe. Depois disso, eu me mudei para a Espanha, onde eu vivi 8 anos, tive lá uma companhia grande de dança, que misturava, né, fazia uma fusão de flamenco e árabe, e depois eu fui morar no Egito, trabalhei lá no Egito, e me casei, né, com o egípcio Tarek Sabri, que é um grande saxofonista, músico árabe, e tenho meus 2 filhos, né, temos nossos 2 filhos juntos, né. Então, quando eu morei no Egito, gente, quase 8 ou 9 anos no Egito, foi muito importante para mim, porque a minha forma de ver a dança mudou completamente, né? O fato de você entender a cultura causou uma grande transformação em mim. E eu acredito, né, que para melhor, porque eu me aproximei mais do que era a verdadeira dança oriental para o árabe, né? Sempre deixando, gente, bem aberta, né, a ideia de que em arte tudo é permitido, você pode fazer o que você quiser. Mas no caso, quando a gente decide, né, dançar uma dança que não é do nosso país, não é da nossa cultura, é interessante conhecer, né, de onde vem o significado das coisas, dançar o autêntico e depois, se você quiser fazer fusões, criar, você tem tanto conhecimento que isso te dá muita autoridade, inclusive para fazer fusões, né? Então, assim, é uma escolha pessoal, né? E a minha escolha pessoal foi, não, eu quero dançar a autêntica dança oriental egípcia ainda, né? Assim, que é um dos berços, né, da dança do ventre. Não podemos esquecer também que o Líbano, a Turquia, até na Grécia também tem dança do ventre. Então, não vamos fechar fronteiras, né? Vamos expandir. Então, lá eu comecei a mudar bastante, né? A forma como eu transmitia a dança. Aqui no Ocidente, a gente geralmente pensa nos passos, né? Que são importantes e são guias muito bons, principalmente quando a aluna está começando. Ela precisa ter um trilho ali para poder caminhar, né? Mas com o tempo, a gente começa a ver que a aluna, depois de dançar várias coreografias, ela, na verdade, ela não sabe dançar no sentido de dominar a arte dela e fazer algo espontâneo, né? Ela fica muito dependente das coreografias, que são muito boas, como eu disse, no começo,
quando a aluna precisa ter uma ideia de uma sequência de passos, como fazer a transição de um passo para o outro, conhecer, né, pouco a pouco. É como ensinar uma criança, né, a falar. Você ensina uma palavra, depois uma frase. A dança eu encaro assim também, né? Mas chega um momento que a bailarina tem que passar desse estágio, né? Sair da dependência de coreografias e ter um conhecimento tal do seu corpo, da técnica corporal, da música, do ritmo, da expressividade adequada a esse momento da música, dependendo da letra, né? E colocar, além de tudo isso, né? Que isso vai estar, assim, como uma amálgama, né? Misturado, tem que aparecer a sua personalidade, né? Ou seja, não dá pra gente querer dançar e falar, eu vou dançar o estilo super árabe, egípcio, autêntico, golden era, né? Que a gente gosta muito e eu trabalho, já vou falar para vocês profundamente no nosso curso, mas não é o caso de eu me anular e começar a dançar como Samia Gemelli, né? Eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer é, através dessa absorção, desse conhecimento do que é o universo árabe, e em especial o Egito, da dança Golden Era, o conhecimento do seu próprio corpo, você consegue a partir daí desenvolver o seu estilo próprio, né? Porque eu sempre falo, um árabe, se eu vou para o Egito, quero dançar no Egito, ele não quer ver uma estrangeira imitando uma bailarina egípcia. Eles conhecem as bailarinas de olhos fechados, eles crescem assistindo na televisão Tahia Carioca, Naima Akef, ou seja, eles sabem o jeito delas dançarem. Então, quando a bailarina vai lá imitando, inclusive as carinhas, os gestos, eles morrem de rir, né? Porque para eles é engraçado você se anular e tentar assumir a personalidade de outra bailarina, né? O que eles querem? Para quem tem interesse, né, em algum momento de trabalhar fora do Brasil, eles querem uma artista plena, segura de si, que sabe o que está fazendo, que conhece a música, que conhece a letra, que domina os passos, que sabe como funciona uma orquestra ao vivo, né? Independente até se a orquestra não tá lá, uma vez que você tá dançando uma música que é uma orquestra, né, uma grande banda, você tem que ter total sincronia com os aparelhos, com os instrumentos árabes, um por um, saber a textura, né, de cada um, para poder transmitir isso com o seu corpo, né? Então, a nossa aproximação para a gente chegar até a dança do ventre, a gente vai traçar no projeto Enigma um caminho super gostoso. Por quê? Porque não é o caso, gente, de aulas teóricas, que eu vou encher vocês de PDFs para ler. Não. As minhas aulas teóricas e práticas são todas videoaulas, em que vocês vão ver imagens, escutar músicas, ver filmes, como se a gente realmente pegasse um tapetinho mágico e viajasse até o Egito. Por que eu gosto do cinema, meninas? Porque o cinema, ele é uma mídia completa, né? Só falta ter perfume, assim, sentir, né, as especiarias e tudo. Você ali vê não só a dançarina em si, mas tudo que circunda aquela dançarina. Você vê até a linguagem corporal egípcia, que é muito interessante, muito do que a gente faz na dança não é um passo de dança, é a própria gesticulação e a forma de se expressar do egípcio em geral, né? Então, quando você começa a assistir filmes, se aproximar dessa realidade, conhecer cenários, como é a casa, como as pessoas comem, se vestem,
você vai ficando mais íntima de tudo isso, né? Eu não sou descendente de árabes e eu consegui, né, por toda a dedicação e gostar tanto, me aproximar. Tanto que lá no Egito, todos pensavam que eu era da Síria, não achavam que eu era brasileira. Sempre me perguntavam se eu era da Síria, né? Então isso para mim eu ficava super feliz, que eu falava, puxa, eles acham que eu sou árabe, que incrível, né? Uma brasileira conseguir absorver e transmitir a sensibilidade árabe, né? A ponto de tocar o coração, né, das pessoas. E isso, gente, não é impossível, tá? Não pensem que tem que ser árabe, tem que morar lá, tem que... Não, tá? Não precisa nada disso, principalmente a mulher brasileira, que primeiro, né? Estamos no país de Carmen Miranda, um país extremamente rítmico, né? A mulher brasileira, por si só, ela já tem a graça, a simpatia, o quadril solto, né? Então, nós, particularmente, e aí eu incluo todas as latinas também, né? Eu incluo, por quê? Porque nós somos bem, assim, abençoadas por Alá, porque somos um tipo, né, físico e cultural que se aproxima muito do Egito. A alegria, assim, até a ironia um pouco, né? Então não é difícil para nós interpretar a cultura egípcia, não é difícil, tá? Então vamos lá. Eu vou falar tudo que a gente vai aprender, assim, de forma sucinta. Claro que o curso é muito profundo, então eu só vou fazer algumas pontuações, tá bom? O primeiro módulo é de preparação corporal específica para a dança do ventre. Por quê, gente? Muita gente tem um preparo corporal incrível, levanta, faz agachamento com 200 quilos nas costas. Não quer dizer que o fato de ela treinar, correr, ser uma corredora, que isso vai dar preparo para a dança. Porque no caso da dança do ventre, em que nós trabalhamos muito movimento de quadril e ondulações de coluna e tudo, você tem que ter uma preparação especial para isso, tá? Além de alongamentos específicos, ou seja, o seu quadril tem que ser aberto, ele tem que ter um tipo de alongamento muito específico, porque senão, gente, o que acontece? Eu quero fazer um movimento, eu tô vendo ali como se faz o movimento, mas meu corpo não vai, né? Então, é muito importante esse preparo específico para a dança do ventre, que não é um preparo qualquer, tá? Eu uso muito técnicas de yoga, de pilates, exercícios também para fortalecer o corpo, tá? E muito importante, gente, saber alinhar bem o seu corpo. Muita gente me pergunta, Cláudia, dança do ventre da barriga? Se você dança sem saber fazer o encaixe e o alinhamento certo do seu corpo, não é a dança que vai te dar a barriga, mas você vai ficar com a barriga projetada para fora. Não tem como, né? Mesmo que você não dançasse. Então, isso vem da colocação postural, tá? E a gente faz exercícios e coisas que ajudam até a trazer as vísceras para dentro e deixar a barriga mais planinha, né? Tudo isso vai de toda uma colocação dos ossos, depois dos músculos, tá bom? Então, tudo isso na nossa preparação, que acaba sendo também um treino, né? Para modelar o corpo de vocês de uma forma feminina. Não adianta, gente, fazer movimentos com muita carga de peso e tudo, que isso para a dança do ventre não é um bom preparo, porque encurta os músculos e você perde a sua sinuosidade, você fica mais rígida,
tá? Então, toda essa parte de preparação tá no módulo 1. O módulo 2 é a história da dança através dos tempos, né? Então, a gente vem lá de trás. E eu sou jornalista, né, gente? Então, há 35 anos eu recolho materiais pelo mundo e acabei, né, juntando nesse curso tudo que, quando eu era mais nova e estava começando a dançar, me fez falta. Eu acabei achando essas fontes de informação, traduzindo, né, e colocando no nosso curso. Então, eu já, num curso de 1 ano, tenho 35 anos de muita pesquisa, né? Eu sempre gostei muito de ler e estudar sobre a cultura árabe em geral, tá bom? Então, esse módulo, ele é fundamental. Primeiro que vai esclarecer muitas coisas. E outra coisa, gente, muita gente vai perguntar, mas Cláudia, eu quero dançar, eu só quero fazer os exercícios e os passos de dança, né? Só que, gente, se você quer fazer as coisas bem e de verdade, para um pouco, em vez de ficar fazendo 1000 coisas superficialmente, faça uma bem feita. Entenda o que você está fazendo. Primeiro pelo prazer, né, de conhecer. Da mesma forma que eu me fascinei sempre, né, fui apaixonada pela cultura árabe desde criança, com certeza vocês também, né? Então, a gente tem que buscar esse conhecimento e vocês vão se fascinar, né? É um convite, eu sempre falo, às vezes você tá ansiosa, você tá intranquila, você põe um filme para assistir, dos que a gente assiste nas nossas aulas. Gente, é uma delícia, sabe? Viajar no tempo, dar uma parada, olhar, né? Falar assim, nossa, eu sou tão apaixonada por essa cultura, mas eu mesma nunca parei para conhecer de verdade, né? Então, esse é o convite que eu faço a vocês, de uma forma muito gostosa, assistindo filmes, conhecendo coisas, de viajarem, né? De viajarem para o Egito. O módulo 3, nós vamos trabalhar a Golden Era egípcia, né? Golden, dourada, era dourada, né? Que se estende agora, né? Foi até um pouco mais para frente. Antes estava ali nos anos 40, 50, 60, mas hoje em dia as pessoas já consideram que até os anos 70, assim, meados dos anos 70, ainda era uma Golden Era, né? Por que a Golden Era, gente, tem que ser uma referência para nós? Porque a Golden Era reuniu um momento histórico do Egito muito importante, né? De renascimento depois da Revolução Egípcia, em que o Egito ele decidiu se mostrar para o mundo como uma potência, né? Uma nação. Chega de dominação inglesa, chega, né, de estar ali sob as ordens do Império Otomano no passado, ou seja, pela primeira vez na história, o Egito teve um presidente egípcio, olha que louquíssimo, e começou uma efervescência cultural, né? Porque cultura e política vão juntos, por isso que a gente, algumas aulas eu explico um pouco esse contexto, né, político. E ali houve um renascimento, né? Então, o cinema, a música, a dança, a literatura, ou seja, houve um boom de criação e realmente foi uma época belíssima, né? E nessa época, principalmente, não somente elas, mas Tarreia Carioca, depois Samia Gemelli, Naima Akif, elas criaram um padrão, entre aspas, um jeito de dançar que acabou virando a referência, né? Principalmente Tarreia Carioca, ela tinha uma dança tão refinada, tão pura, tão sensível, né? Que ela, na época, né,
foi assim, ela era considerada aquela que elevou a dança oriental a um patamar mais alto, que começou a ser considerado, né, esse patamar mais alto, a dança começou a ser vista como algo possível, sabe, assim, de se assistir num teatro, né, deixou de ser aquela coisa assim dos inferninhos do cabaré para poder subir, né? E o cinema logo aproveitou essa beleza e se valeu, né? De tantas dançarinas, todo filme egípcio da época tinha que ter um quadro de dança, né? Então, até hoje, se eu falar para vocês, queridas, até hoje as dançarinas da Golden Era são a referência do que é dança oriental para os egípcios. Até hoje se fala em Tahria Carioca, em Fifi Abdu, em Negua Fouad. Então isso é um detalhe muito importante, né? É um detalhe, mas importantíssimo, porque ainda no inconsciente coletivo egípcio permanecem essas dançarinas como a identidade da dança egípcia, tá? Então, se você quer, né, dançar de uma forma elegante, bonita, artística, sensível, né? A Golden Era é, assim, um caminho maravilhoso de inspiração. E onde vocês dançarem, vocês sempre vão ser bem-vindas e apreciadas, tá? É uma questão de escolha. Hoje em dia existe uma forma moderna, assim, de se dançar, né? Bem diferente do que é a essência, assim, da dança oriental. Mas, gente, é o que eu sempre falo. O mundo tá aí para todo mundo dançar e ser feliz. Apenas escolha, né? O que você quer para você, né? O que representa você? Uma dança muito vulgar não me representa. Eu não poderia. Então eu fui buscar as danças que me representam, né? E todos os estilos até de arte, né? O que você dança é você, né? Você não pode ser outra coisa. Então não se agridam fazendo coisas que vocês não gostam, né? Escolham bem, né, os seus mestres, porque uma pessoa mal dirigida, mal orientada no começo, depois é super difícil tirar vícios, né? Sem contar que às vezes a pessoa até se machuca em aula. Então, um bom mestre, ele é decisivo, assim, né? É como você tá numa encruzilhada, um bom mestre pode te levar para um caminho ótimo e o outro pode te fazer cair morro abaixo. Pode acontecer, tá? Módulo 4, a música árabe, né? O que acontece, gente? 4, a música árabe, né? O que acontece, gente? As pessoas têm um certo pavor da música, né? Ai, Cláudia, eu não entendo, não sei música e tal. Então, eu fiz de uma forma muito simples, muito didática, uma forma de conhecer a música árabe. Mais que nada, gente, a ideia do Projeto Enigma não é que vocês sejam enciclopédias de dança oriental, né? Por quê? Claro que vocês devem saber muito, né? Principalmente, gente, nos dias de hoje não tem desculpa. Com tudo que tá aí na internet, né? Sabendo escolher bem onde vocês vão ancorar o barquinho de vocês, existe muita informação e você pode realmente se aproximar de um país que está do outro lado do Atlântico, né, como o Egito, de uma forma muito autêntica, se você se dedicar, tá? Então, assim, não é uma coisa super complexa, é uma coisa didática, mas que eu não quero que fique só aqui, né? Então, nós vamos fazer várias vivências em que vocês vão se sensibilizar pela música árabe. Por que isso, gente? Normalmente
Normalmente nós que somos não árabes, né, vamos dizer assim, nós não crescemos ouvindo música árabe, né? O que nos causa lembranças e memórias de infância são as músicas do nosso país, né? Com certeza. Ou meu pai escutava fado, né? Então, assim, eu até conheço fado por conta disso, de Portugal. Mas quando você quer, adulta, dançar uma música árabe, não adianta só saber a letra, né? E ficar ali cantando a letra junto, como se, olha, gente, eu tô entendendo tudo que tá acontecendo nessa música, né? Primeiro que isso não é necessário, né? Alguns momentos a bailarina pode cantar, depende do lugar de fala da música, porque às vezes é um músico que tá cantando para nós, cantando a nossa beleza, então eu não posso cantar junto com ele, né? Eu tenho que receber esse canto, por exemplo, né? Então, não é o caso disso. É você conseguir, através do seu sentimento de brasileira, com a sua memória afetiva de brasileira, conseguir fazer essa passagem e levar esse sentimento quando você escuta uma música árabe. Isso, gente, é um trabalho fácil até, não é uma coisa difícil de fazer. Basta você se dedicar a essas vivências de sensibilização. Você vai se aproximando do que está sendo dito naquela música, trazendo isso para o seu coração, para o seu sentimento, para aí poder interpretar. Não tem nada pior, gente, do que aquela coisa caricata, que você vê que a pessoa não tá sentindo nada, só caras e bocas, né? Um excesso de sofrimento, não precisa, né? Mesmo que a música seja triste, você está dançando, né? Depende, se você dança num espetáculo teatral ali, com a sua plateia toda escura e você tá ali na ribalta, é uma coisa. Agora, se você tá dançando para um público que tá ali te vendo, né? Ele tá cantando a música com você, triste. A música é triste, mas ele não está triste, né? Ele tá nostálgico, é diferente. É só a gente lembrar, gente, quando a gente escuta um samba brasileiro que é meio triste, a gente canta sambando, né? Com uma lágrima no olho e um sorriso na boca, ou seja, é esse misto de emoções, né, que faz uma interpretação ficar bonita. Se não, gente, sinceramente, os árabes acham estranhíssimo ver aquela bailarina toda se contorcendo no palco, sofrendo cada letra, cada palavra da letra, né, sendo que é música, né, é essa tristeza alegre, que é muito egípcia e muito do samba brasileiro também, tá? Depois, o módulo 5 de ritmos, né? Mesma coisa, não adianta, esse é o ritmo tal, esse é o ritmo tal. Tem que conhecer, tem que saber cantar o ritmo, não adianta só escrever lá no papel, você tem que ter ele incorporado, né? Há muitos anos, gente, nossa, nem sei, 30 e tantos anos, eu fiz o primeiro DVD, a primeira fita VHS, com certeza muita gente tem aqui, de aula de dança do ventre com ritmo, né? Eu, assim, como eu tinha muita dificuldade em entender o ritmo árabe, quando eu fiz as minhas fitas, eu trouxe o Jorge Mosaic, que é um grande, né, o maior derbaquista do Brasil, com certeza, para tocar comigo, e eu comecei a ensinar passos e ritmos juntos, que era uma coisa inusitada na época, e isso, graças a Deus, né, criou escola. E hoje em dia, quando eu vejo, assim, quanta gente, né, usa o ritmo como apoio para ensinar a dançar, e eu fico muito feliz, né, porque essa sementinha que você põe lá no passado
floresceu, né? O Brasil é maravilhoso e as coisas estão aí realmente para serem usadas, difundidas, né? O conhecimento não pode estagnar, tá bom? Então a gente vai tocar o Sagat, que aqui no Brasil a gente chama de Snuj. No Egito, Sagat. Por quê, gente? Porque além de querer resgatar a beleza do Sagat, que era um acessório indispensável no passado e que foi se perdendo, né? Hoje em dia é raro você ver uma dançarina que entra tocando e dançando. E é lindo, gente. É maravilhoso tocar, assim, nos meus shows, sempre que eu punha o Sagat e ia dançar entre as mesas, né? Quando eu tinha, assim, descia do palco, que fosse, como as pessoas amam o Sagat. E não é uma coisa difícil de se tocar. Não é um instrumento de percussão difícil, tá? Então, vocês vão ter o passo a passo. Muito gostoso treinar e tocar o Sagat. Isso vai ajudar vocês a terem ritmo, a conhecer, né, melhor os ritmos, e isso vai acabar refletindo no corpo de vocês. Depois, gente, a essência, a verdadeira essência da dança oriental. Perdão. Hoje em dia, a gente tem muito mais passos do que a gente precisa. Então, a gente vai faxinar um pouco tudo que não é necessário. Depois, se você quiser, você faz. Mas não é necessário. Vamos nos concentrar na essência da dança. E principalmente, gente, e aqui eu quero falar do meu método, né? Eu criei um método que se chama Warda Warda. Warda Warda é uma expressão em árabe. Warda é uma, número 1 mais uma. E quando você fala Warda Warda, por exemplo, se eu tô servindo água num copo muito rápido, a pessoa vai falar com medo que aquilo caia. Warda Warda, ou seja, devagar, pouco a pouco, um por um, tá? Esse é o significado de Warda Warda. Por quê, gente? Porque no Ocidente a gente vive num ritmo muito acelerado, né? E a dança do ventre, por ter se globalizado, ela também se acelerou muito. E ficou uma coisa muito atlética, muito rápida, muito forte, quase masculina, por incrível que pareça. Por mais que os movimentos, né, estejam cada vez mais eróticos, isso tá ficando tão forte, tão duro, né, que se perdeu essa delicadeza, essa malemolência, essa coisa suave da dança árabe original, tá? Então, nesse módulo, a gente vai estudar a técnica corporal essencial e principalmente, gente, é como se nós fôssemos fazer um curso de culinária egípcia. O tempero, gente, se eu ponho muita pimenta, eu estrago a comida. Num passo, não adianta fazer movimentos fortes, que impressionante. Às vezes aquele movimento forte está totalmente fora de todo o conceito que é a bailarina e o músico. Então, de repente, está um senhor lá tocando o alaúde. A delicadeza com que ele toca as cordas é a mesma delicadeza com que a gente dança, né? Então, a gente não pode perder essa noção de que eu não tô sozinha em cena, né? Eu tenho músicos por trás de mim e se não tiver músicos, eu tenho a música, né? Mesmo uma música gravada, eu tenho a música comigo. Então, meu corpo, ele tem que incorporar essa música e não pode ser nem mais nem menos que a música, né? Então, a gente vai aprender
quanto de energia a gente coloca nos movimentos, onde mais, onde menos, onde acalma, onde acelera. Porque se tudo vai nesse ritmo tão rápido, é esgotador, né? Para quem assiste. Não tem nada pior, gente, do que ver uma bailarina afoita em cena, que não respira, que um passo já passa para o outro. É como se eu fosse comendo várias frutas verdes, porque mal eu comi uma, já vem uma nova fruta. É a mesma coisa, essa sucessão muito rápida de passos, né? Já isso é totalmente assim, o egípcio, né, é totalmente oposto quase. Uma egípcia, ela fica muito tempo num passo e ela se deleita naquele passo, ela deixa aquele tempo para você ver o passo crescendo, amadurecendo. Quando ele está no ponto e você absorveu aquele passo, aí é o momento de passar para outro passo, tá? Então, todos esses processos, né, a gente trabalha nesse módulo, tá bom? No módulo 7, é um módulo meio punk, meio duro, já aviso, mas muito legal, que é desenvolvendo um estilo próprio. Nós vamos escrever um diário de uma bailarina. Cada uma vai começar a escrever os seus capítulos. Alguns não são fáceis de escrever, tá? A gente vai ter que tocar em coisas que talvez estejam ali guardadas, né? Mas elas não estão esquecidas. Então, a melhor coisa é você levantar o tapete, puxar tudo para fora e organizar, né? Eu sempre falo, a gente não tem que desconstruir nada, porque o que a gente é o que é, estamos aqui por tudo que passamos, né? E então não adianta, eu queria que fosse diferente, né? E se tivesse sido diferente, mas não foi, tá? Não foi. Estamos aqui todas, né? Se estamos aqui é porque estamos todas vivas, a não ser que alguém esteja vendo a live desde o além, né? Mas estamos aqui. Então vamos honrar tudo que passamos, as coisas ruins, as pessoas ruins, os erros que cometemos, tudo isso, gente, a gente pega, olha um por um, acolhe, tudo isso faz parte de você, tudo isso. E a partir dessa organização, esse cuidado, esse aqui é meu ladinho mais sensível, deixa eu dar uma cuidadinha nele, esse aqui eu já tô bem, já dei uma superada. Nisso, vocês vão se encontrando com vocês mesmas, se conhecendo, né? Então, é um trabalho super bonito. A gente costuma chorar muito quando começa a escrever, né? E depois você lê para mim o que você escreveu e para suas colegas. Mas é maravilhoso, porque você vai se libertando também dessas amarras, sabe? Você vai mudando. E ouvindo as suas colegas, você também vai criando aquela coisa maravilhosa que é essa sororidade, né? Essa coisa assim de ali no harém, né? Que estamos na nossa garrafinha ali de amigas e irmãs, né? Que graças a Deus, né? A gente tem um clima muito gostoso entre as alunas. Estamos ali, né? Juntas, mulheres, buscando, né? Viver bem, né? Nos sentirmos queridas, nos aceitarmos, ou seja, são tantas coisas, né? Que a mulher tem que acolher, conversar com a sua menina interior, né? Como era aquela menina ali no passado. Então, é um trabalho muito bom, tá? Que um artista, ele precisa, sabe, gente? Se desnudar, né? Se despir, se libertar. Aí ele consegue dançar livre, sabe? A dançarina que ela pronto, já falei, já saiu de mim, pronto, já tô pronta, sabe? Pro palco, eu só vou dançar agora, não quero me preocupar com mais nada.
né? É muito libertador. O módulo 8 é o ensino da dança. Esse é bem específico e várias meninas me pedem, Cláudia, eu comecei a dar aula, o que eu dou maior apoio, porque eu acho que a gente aprende muito quando começa a ensinar, tá? E não adianta, eu vou só dar aulas daqui a 10 anos. É bom, assim, claro, ter um estudo, conhecer, né, o corpo humano, saber como lidar com o outro, né, principalmente. Mas o ensinar nos faz também aprender e a desenvolver, né, uma forma de transmitir aquela dança que sempre vai ser única, né? Então, é muito positivo. Só que muita gente começa a dar aula e não sabe como, né? Como organizar as aulas, como fazer passos, sequências, como dividir, como fazer, né? Então, eu vou dar um passo a passo de estruturas de aula, né? De vários estilos de aulas, porque de repente uma aula não cabe a uma turma, aquela turma precisa de outra coisa. Então, isso vai muito da sensibilidade da professora, tá? Então, esse módulo é voltado para isso. E tem uma parte bem importante, né? Que é a parte psicológica mesmo, né? Que uma professora, gente, ela para ensinar, ela tem que ser uma pessoa bem resolvida, né? Ela tem que cuidar muito dela, da segurança dela, porque ela vai transmitir uma coisa muito valiosa que ela não pode ter nenhum apego, né? E ela tem que tratar a sua aluna, né, que tá ali de peito aberto para ela, com muito respeito, né? Respeitando os tempos, respeitando os momentos, as dificuldades, ou seja, não é uma coisa só assim, eu vou te ensinar esse passo, olha, você põe a perna aqui. São muitas coisas, né, que vêm atrás da dança do ventre, principalmente o ser mulher. Então, de mulher para mulher, não pode haver essa competitividade entre professora e aluna, e também aluna que às vezes quer humilhar a professora, né? Existe uma rivalidade feminina, né? Isso, gente, só fazendo um parênteses, na minha academia, né, na Arabic Art Academy, a cada tanto eu faço o movimento Pense Dance, junto com a minha irmã Isabel Sense, que é psicanalista, que trata justo desses temas, do feminino, né? Como a mulher se situa no mundo a partir do ser mulher, porque isso é o que é a origem, né? Depois de outras coisas que surgem entre as mulheres, como rivalidade, competição, né? Então é muito importante ir lá atrás, entender um pouco a psique feminina, se conhecer, pensar em si, que aí você consegue ver, sabe, já sei, essa aluna, ela tá precisando agora dessa atenção, você vai conhecendo como é lidar, né, no ensino da dança com o ser humano, tá? Então, isso faz parte da minha academia, né? E são seminários gratuitos muito interessantes. Em breve, em março, a gente vai retomar. Voltando aqui. Módulo 9, ética e profissionalismo. Gente, muita gente, tanto em redes sociais, como quando vai para um país árabe, por não conhecer os códigos da cultura árabe, acaba cometendo umas gafes assim incríveis, que é normal, tá, gente? A gente não tem obrigação nenhuma de saber algo que não é da nossa cultura. Mas, uma vez que a gente começa a dançar a dança árabe, começa a frequentar espaços e lugares com árabes, é muito importante conhecer e respeitar essa cultura. Melhor para você, pode ter certeza, sabe? Quanto mais você conhece e entende os porquês, por que é assim, não é assado,
melhor para você, tá? Isso eu garanto, porque, né, depois de tantos anos num país árabe, se você aceita, né, as regras, como as coisas são, a cordialidade, os protocolos, né? É ótimo, porque você fica sendo super respeitada, né? Então aí você consegue transitar e trabalhar muito bem, tá? O módulo 10, que é um módulo que eu gosto muito, que é de costumes e crendices. Então eu vou ensinar para vocês algumas orações contra mal olhado, que é sempre bom, né? Dar um saravá, costumes, maquiagem árabe, várias coisas que fazem parte do dia a dia árabe e que vocês vão se surpreender que existe muita correlação com a nossa cultura, né? Afro-brasileira principalmente, muito a ver, é interessantíssimo, né? E é uma forma também, né, de ir se aproximando. Eu sempre falo, cada coisa que você conhece, curiosidades, né? Então esse módulo é específico para isso. Curiosidades, costumes, crendices, o que significa esse gesto, o que significa isso. Ou seja, é um dos módulos que eu mais amo, né? Para finalizar, gente, eu tenho, durante o Projeto Enigma, eu ofereço 2 presentes, 2 bônus, né, para as minhas alunas. O primeiro deles são os 2 módulos 1 e 2 do meu curso de árabe egípcio, Kalemni Masri, para vocês aprenderem as expressões, saber se virar. Se você for para o Egito, pelo menos você vai conseguir se virar um pouco, falar, cumprimentar as pessoas, perguntar preços, saber coisas, né? Além de ser uma delícia, né, gente? E o que acontece? Kalemni é me fale Masri, egípcio, né? O dialeto egípcio. Só para explicar para vocês rapidamente, o árabe, ele pode ser o clássico ou o standard, também eles falam em inglês, e cada país árabe tem o seu dialeto árabe que vem desse árabe clássico, mas que foi sofrendo transformações durante o tempo, né? No decorrer do tempo. Então, o Masri é o melhor dialeto para aprender no sentido de cantar músicas árabes, né? Grande parte das composições são egípcias. Entender os filmes, que são todos falados em árabe egípcio, né? Os filmes que a gente vai assistir, claro. Sem contar aqui como o Egito é a Hollywood do mundo árabe, em todos os países árabes, os filmes egípcios foram exibidos durante décadas. Então, todo árabe conhece os atores egípcios, as dançarinas, os cantores, assistia aos filmes no idioma egípcio, né, no dialeto egípcio. Então, mesmo que eu fale o dialeto egípcio e vá lá para o Kuwait, eles me entendem. Por quê? Porque a forma como eu falo é familiar para eles, tá? Então, vocês ganham de presente esses primeiros 2 módulos, que são lindos. E depois, se você quiser continuar, você continua já no outro curso, que é o Kalemni Masri. Além disso, eu também tenho, dentro do Kalemni Masri, eu tenho um curso, né? E eu dou para vocês como presente de caligrafia artística, para vocês saberem como escrever em árabe de forma bem bonita, que não deixa de ser, gente, uma forma também de nos entregarmos, né, a toda essa sinuosidade da cultura árabe, né? Então, o fato de você aprender ali com detalhe cada curva das letras, os detalhes, uma tem um pontinho, outra não. Pensem que da mesma forma a gente vai olhar para nossa dança, com o mesmo cuidado,
tá? Por isso que eu gosto de ensinar. Claro que é uma iniciação, né, a caligrafia artística, mas que é uma delícia, né? E é extremamente terapêutica também. E como último presente, né, junto, né, na verdade são 3 presentes, eu tenho dentro do projeto Enigma uma maktaba, uma biblioteca, onde eu coloquei a tradução dos livros do momento, assim, que todo mundo deveria ler, né? Só que a grande maioria, gente, está em inglês e nem todo mundo lê inglês. Então, pouco a pouco, com a ajuda, né, de uma das integrantes do projeto Enigma, a Rádia, nós estamos traduzindo esses livros e colocando ali na plataforma de presente para vocês irem lendo e conhecendo, tá? Porque, gente, as coisas estão aí nos livros e eu gosto de citar a fonte de toda a informação que eu uso, né? Como jornalista, essa é a minha obrigação. E muitas vezes eu vejo que, assim, tem livros ótimos e quase ninguém divulga, né? Não tenham medo, gente, viu? O saber tá aí para todas. E quanto mais você compartilha saber, mais chega para você outros saberes, né? Então, eu tenho um grupo de alunas extremamente dedicado, que sugerem coisas, me passam links, compartilham com as amigas, e loja para comprar isso, e livro de não sei o que. Ou seja, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Quando a mulher, ela decide compartilhar e ser generosa, sem medo, sabe? Nada vão tirar de você, nada. E você não vai tirar nada do que não é para você. Então, tranquilas, é muito importante a gente ter essa vontade, né, de compartilhar. Então, essa biblioteca, gente, é valiosíssima. E tem livros, assim, que vão dar muito conhecimento para vocês, coisas, assim, que a gente levou anos, assim, para poder saber, que hoje em dia temos acesso, né? Então, é muito, muito interessante. Gente, eu vou só passar essa última informação e quem quiser fazer uma pergunta, escreve para mim aí nos comentários, tá bom? Valores, gente... Matrícula R$ 75 para poder aceder às aulas, acessar as aulas no Hotmart. Mais 12 parcelas, 12 mensalidades de R$ 250. Pagamento via Pix, porque eu sei que às vezes cartão de crédito você não tem limite. Então, todo mês você faz o pagamento da sua mensalidade, como se fosse uma academia de dança física, né? Só que ela é online. O que é importante, gente, precisei, por exemplo, Cláudia, tive um problema, não vou poder cursar. Você tranca sua matrícula, você não perde o valor que você já pagou. E quando você quiser retomar, você tem 2 anos, até 2 anos, para retomar os seus estudos, tá bom? Então, é bem tranquilo, porque muita gente fala, Cláudia, eu não quero me comprometer, pode ser que depois eu não possa. Gente, fiquem tranquilas, tá? Eu jamais iria impor, né, uma coisa que não tem a menor necessidade, porque eu sei que vocês vão adorar. O início das nossas aulas, né, desse novo grupo, é agora dia 2 de fevereiro, que é um domingo. Então, as inscrições estão abertas. Lembrando que em julho a gente vai fazer a formatura do primeiro ano, né, de 2024, né, que foi o primeiro ano que eu comecei com o projeto Enigma aqui no Brasil. Então, vai ser em julho. Em breve eu vou colocar mais informações no meu perfil do Instagram. E
Então, assim, não é obrigatório, claro, né? Ai, Cláudia, eu não posso vir para São Paulo. Não tem problema. A formatura é na Casa 1001 Noites, do meu querido amigo Rimon e da Jessia, a esposa dele, que são, assim, como meus irmãos. E em julho a gente vai fazer a nossa formatura com um espetáculo muito bonito, que acaba sendo um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso. Então, as meninas já estão trabalhando em cima do que a gente programou, né? E aí a gente vai poder fazer essa festa, que vai ser uma balada árabe também para dançar. Tarek Sabri, meu marido, vem especialmente do Kuwait para tocar aqui pra gente. E teremos 2 músicos mais do que queridos, né? O Samir Mosaic, que foi o meu professor de Sagat, com quem eu aprendi a tocar, e o Jorge Mosaic, que também me ensinou a tocar tabla, derbaque. E eles são, assim, gente, profissionais com muitos anos de estrada, mestres, né? Grandes mestres. Então vai ser maravilhoso.